Minas Gerais costuma ser chamado de termômetro das eleições brasileiras. Quem vence em Minas muitas vezes acaba vencendo no país. E uma nova pesquisa eleitoral, divulgada recentemente, reacendeu o debate sobre o cenário para 2026. O levantamento mais recente da Paraná Pesquisas, divulgado na noite desta segunda-feira, mostra um retrato interessante da disputa presidencial entre os eleitores mineiros. No cenário de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece na liderança com 36,7% das intenções de voto. Logo atrás surge o senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 32,1%. A diferença entre os dois é relativamente pequena, o que indica um cenário competitivo no estado. Já o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, aparece em terceiro lugar com 14,4% das intenções de voto. Embora ainda faltem anos para a eleição presidencial de 2026, pesquisas como essa ajudam a entender o humor do eleitorado e como as forças políticas estão posicionadas neste momento. Minas Gerais tem um peso enorme na política nacional. O estado possui um dos maiores colégios eleitorais do Brasil e costuma apresentar um perfil de eleitorado bastante diversificado, refletindo diferentes tendências econômicas, sociais e ideológicas. Historicamente, quem consegue um bom desempenho em Minas aumenta significativamente suas chances no cenário nacional. Não por acaso, campanhas presidenciais costumam dedicar grande atenção ao estado. Nesse levantamento específico, o presidente Lula aparece na liderança entre os eleitores mineiros. O resultado pode refletir alguns fatores, como a presença histórica do PT no estado e políticas federais que costumam ter impacto direto na população. Ao mesmo tempo, a pesquisa também mostra que a disputa está longe de ser definida. A diferença de pouco mais de 4 pontos percentuais entre Lula e Flávio Bolsonaro indica que o eleitorado está dividido e que mudanças no cenário político podem alterar esse quadro nos próximos anos. A presença de Flávio Bolsonaro na segunda colocação também chama atenção. Ele surge como um dos nomes associados ao campo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua sendo uma das principais forças da política brasileira. Mesmo não sendo o próprio Jair Bolsonaro, Flávio representa, em parte, a continuidade de um grupo político que mantém forte presença em vários estados do país. Já o governador Romeu Zema, que aparece em terceiro lugar, tem uma posição peculiar nesse cenário. Como governador de Minas Gerais, ele possui uma base política importante dentro do próprio estado. No entanto, o desempenho de 14,4% indica que, pelo menos neste momento, ele ainda não conseguiu converter totalmente a visibilidade do governo estadual em intenções de voto para uma possível disputa presidencial. Isso não significa que o cenário esteja definido. Eleições presidenciais costumam passar por várias fases de mudança. Candidatos ganham força, alianças são formadas e o eleitorado pode mudar de opinião conforme novos temas entram no debate público. Outro ponto importante é que pesquisas realizadas muitos anos antes da eleição funcionam mais como um retrato do momento do que como uma previsão definitiva do resultado. A política brasileira costuma ser bastante dinâmica. Escândalos, decisões econômicas, crises internacionais e até mudanças na popularidade de governos podem alterar completamente o panorama eleitoral. No caso de Minas Gerais, a disputa também envolve fatores regionais importantes. O estado possui regiões com características econômicas muito diferentes, desde áreas industriais até regiões agrícolas e cidades com forte presença do setor de serviços. Cada uma dessas regiões pode reagir de forma distinta às propostas dos candidatos e às políticas públicas adotadas pelos governos. Além disso, a presença de um governador no cenário eleitoral sempre traz um elemento adicional. Romeu Zema tem a vantagem de ser conhecido pelos eleitores mineiros, mas ao mesmo tempo enfrenta o desafio de ampliar sua projeção nacional caso decida disputar a presidência. Outro aspecto que chama atenção na pesquisa é o fato de que Lula ainda mantém um nível de apoio significativo em um estado que muitas vezes apresenta disputas equilibradas entre diferentes correntes políticas. Nas eleições presidenciais anteriores, Minas Gerais teve papel decisivo no resultado final.
e o comportamento do eleitor mineiro foi acompanhado com atenção por analistas políticos de todo o país. Por outro lado, o crescimento de nomes ligados ao campo bolsonarista mostra que a polarização política ainda continua sendo um fator forte no Brasil. Essa divisão entre dois grandes grupos políticos, de um lado o campo ligado ao PT e de outro o campo associado ao bolsonarismo, tem marcado as disputas eleitorais nos últimos anos. Mesmo com a presença de outros nomes, muitas pesquisas mostram que a disputa principal ainda gira em torno desses dois polos. É importante lembrar que o levantamento da Paraná Pesquisas reflete apenas um cenário específico testado no momento da coleta de dados. Outros institutos podem apresentar números diferentes dependendo da metodologia utilizada, do período da pesquisa e dos candidatos incluídos no questionário. Além disso, novos nomes podem surgir no cenário político até 2026. Governadores, ministros, parlamentares e outras lideranças podem entrar na disputa, alterando completamente o quadro atual. Por isso, pesquisas como essa devem ser vistas como uma fotografia do momento e não como uma previsão definitiva do que acontecerá nas urnas. O que o levantamento mostra, no entanto, é que Minas Gerais continua sendo um campo de disputa fundamental para qualquer candidato que pretenda chegar ao Palácio do Planalto. E se a eleição fosse hoje, segundo essa pesquisa, Lula sairia na frente entre os eleitores mineiros, mas com uma diferença relativamente pequena, o que indica que a corrida eleitoral ainda está aberta e pode passar por muitas mudanças até 2026. Nos próximos meses e anos, novas pesquisas certamente irão aparecer, revelando se essa vantagem se mantém, se diminui ou se outros candidatos conseguem ganhar espaço. Uma coisa é certa: quando o assunto é eleição presidencial no Brasil, olhar para Minas Gerais é sempre olhar para um dos principais campos de batalha política do país.